sinais estão às portas. Mas muitas das vezes a gente tem que começar agora a entender. Chegou o tempo de parar de lutar como Jacó. Porque Deus já nos conhece não mais como Jacó, mas já nos conhece como Israel. No dia em que aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Ele já nos conheceu como Israel. E a gente luta, ainda teima. A gente é teimoso que hoje. A gente fala, não, eu vou para cá e quebra a cara. Não, eu vou para lá e quebra a cara. E a gente vê muito isso ao nosso redor. E às vezes a gente vê que, por pouco, o nosso próximo passo não podia ter levado a gente também para o buraco. Uma escolha que a gente às vezes faz pode marcar a nossa vida toda. Uma escolha, um deslize que a gente dá, a gente pode colocar por terra todo um sonho. E detalhe, o sonho de Deus vai junto contigo. A palavra de Deus, ela diz que não volta vazia para Ele. Mas para a gente, aquele momento, foi um momento que talvez foi uma ruína, trouxe uma grande destruição. Lembrando que o povo hoje no Japão está com medo. Quem que não sente medo sabendo que o Taifu que vem agora é 7 vezes maior do que o que passou? O que passou, ele praticamente fez um estrondo em Osaka. Se pegar o inteirinho de Okinawa, vai sair lá em Hokkaido. Lá em Hokkaido. Vai passar já inteirinho, não ele tem aonde vai fazer, passar. vai acompanhando. Sim, e como não se bastasse, ele chamou o irmão dele. Vem o irmãozinho. Olha, eu tô vindo por aqui, vim pra festa que é bom. Sabe, Sangue de terça-feira Jesus, vai vir, misericórdia. terça pra quarta já Mas vem eu outra. assisti que vai ser 27. Eu vi uma matéria. Eles estão prevendo 27 esse ano. Então ainda falta mais um pra vir. Não, isso que estão Prevendo. fora os que não Que estão tava na agora Prevendo previsão 27 e pro ano. acontece. Até começar o inverno, diz que vai vir mais. Mas vocês entendam, gente. chorar bastante. Né? Os sinais estão às portas. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Eu gostaria de compartilhar com vocês, né, lá no livro de Eclesiastes. Amém? Eclesiastes 11. Diz assim, olha a palavra do Senhor. Nós vamos ler um versículo do capítulo 11 e um versículo do capítulo 12. É o capítulo 11, versículo 1 e capítulo 12, versículo 2. Amém? O versículo 11 diz assim, olha, é muito conhecido da igreja. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Amém? O versículo 12, ele fala assim, olha, ou seja, o capítulo 12, no versículo 1, fala assim, olha, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais, como diz aí, venhas a dizer, não tenho neles contentamento ou prazer. Amém? Olha só o entendimento. O que se entende aqui? Olha, lança o teu pão sobre as águas. Muitas das vezes a gente acaba a entender que precisamos nos preparar para um taifu. Gente, a verdade é que não tem como se preparar de um taifu. Não tem como. É algo que não compete à força humana. É algo que é a natureza. E muitas das vezes nós vemos o que a natureza ela é capaz de fazer. Ela arranca prédios do lugar, ela derruba casas, ela derruba viaduto. Né? A gente vê que o único que pode realmente nos abençoar é o Senhor. Aqui diz assim, olha, lança o teu pão sobre as águas. Vamos trocar agora, né? Dentro dessa palavra, o entendimento de lança a tua fé sobre o Senhor. E depois de muito dia, tu acharás. Porque se a gente não lançar no Senhor a nossa esperança, a nossa fé, a gente não vai alcançar nada, gente. A fé, lembrando que a fé é o firme fundamento das coisas, mas se espero. Então a gente começa a entender que, por fé, nós devemos lançar o pão que o Senhor te deu da mão. Né? Muitas das vezes o pão para uns representa dinheiro, para outros representa serviço, para outros a sua própria família, para outros o seu dinheiro.
Não faz mal qual seja o seu pão, mas lança, ou seja, lança o teu sonho, amém? No Senhor. Depois de muitos dias o achará. Porque aí quando Ele te devolver não é mais o teu sonho. Já são os sonhos do Senhor na sua mão. O nosso projeto de vida, ele é falho, igreja. Aqui a palavra do Senhor diz, olha, lembra do teu Criador, né, nos dias da tua mocidade, antes que vinham os dias maus. Hoje a gente está passando, né, o prenúncio da vinda do ventinho. Mas amanhã a gente pode, né, falar assim, olha, não é um ventinho não, é um vento muito forte. A gente viu que aqui não fez muito estrago, né? Só numa janela de um prédio por aqui, não sei se quer saber. Mas olha, lá em Osaka vocês viram o que aconteceu. Então o que a gente deve fazer é não temer essas coisas. Tema ao Senhor. Lança o teu pão sobre as águas, e depois de muito dia o achará. Lança o teu medo, o teu receio, as tuas dificuldades. Muitas das vezes o sonho que você saiu do Brasil para cá não condiz com a realidade que você está vivendo. Aí eu pensei que eu ia viver tal coisa, mas não está acontecendo, Jesus. O que aconteceu? Eu entendi que foi o Senhor que abençoou, o Senhor que permitiu acontecer. Mas por que não está acontecendo? E às vezes a gente começa a entender que, amém, a gente precisa guardar a palavra do Senhor, crer nela, de uma maneira que, aleluia, ela seja a bússola do teu dia a dia, ela seja o manual de sobrevivência em todo o tempo, seja ele ruim ou bom, amém? Buscai o Senhor enquanto pode se achar, enquanto está perto, amém? Busca o Senhor. O que nós estamos aqui realizando nesse lar, né? Que não é nem o meu lar mais esse lugar, mas é o lar do Senhor, a tua casa também. Né? O que nós entendemos aqui, quando cultuamos ao Senhor, a nossa fé em unidade, ela começa a promover benefício. Por mais que tentem lançar pedra em você, essa pedra você vai juntar ela, Deus. Amém? E você vai fazer algo fantástico com essa pedra. Com as pedras que te lançam, Rodrigo, você vai fazer uma ponte. E essa ponte vai te levar até o seu objetivo, o sonho que você, na qual saiu do Brasil. Muitas das vezes a Jaque fala assim, mas foi não. Tá bem assim, chegar aqui, chegamos. Parte do sonho nós concluímos, estamos aqui. Mas não está daquele jeito, Senhor. Isso bate em todo casal. Porque ninguém veio aqui, né, com aquele sonho na cabeça. Eu quero ir lá para sofrer. Tomara que eu pegue o pior lugar, que eu vou lá para sofrer. Ninguém faz isso. A gente sai do nosso país com sonhos e projetos. Nos faz lembrar, é um louvor que hoje a pastora estava ouvindo, né? Ai Jesus, fugiu o nome da cantora. Que ela tem um trechinho que fala assim, projeto falido. Como que é o nome daquela cantora, amor? Não é a Damares, né? Qual, amor? Aqui é o do Projeto Falido. Projeto Falido, é Damares. Damares, né? A cantora Damares. Ela tem um trecho que ela fala de um projeto falido. Nós somos um projeto falido. Porque, outrora, né, nós éramos um simples embriãozinho. Mas pensa comigo, igreja. Olha de onde Deus te trouxe, desde o teu instante de existência. Você começou a existir um lugar antes do seu nascimento. Imagina, você lutou contra 6 milhões de vidas. E só você sobreviveu, Rodrigo. Só você, Você sabe por que agora o profeta Isaías fala que ele sabe que foi escolhido desde o ventre da mãe dele? O profeta Samuel também. Né? Nós vemos outros personagens também que têm essa mesma maneira de visão. Que Deus os separou desde o ventre da mãe. Mas foi uma realidade. Você disputou contra 6 milhões de vidas. Ou mais. Porque o ser humano ele pode produzir, no caso, né, não é só 6 milhões.
Ele pode, às vezes, depende do ser humano, ele pode produzir mais. Existe ser humano que pode produzir, né, simplesmente 11 milhões de vidas, mas só uma, no máximo duas, às vezes tem caso de trigêmeos, 3, mas mesmo que seja 3, ô Kyoshi, e as outras milhões de vidas que você venceu. Então entenda, nós seres humanos somos muito duros conosco mesmo, porque às vezes a gente fala assim, ai meu Deus, eu não consigo, eu não posso. E eu creio que lá em cima o Senhor lhe dá até risada, fala assim, filho, você já venceu desde o início, no ventre da tua mãe. Eu já te escolhi para ser meu. Olha só que coisa linda. E hoje, no nosso medo, a gente basta lembrar que desde aquele momento Ele cuida de nós. Ele tem nos amparado com a sua mão. Ele não é só na sua palavra, mas com as suas mãos. Ele tem nos separado, tem nos ajudado, até que nos ajudou verdadeiramente o Senhor. Amém? Só para a gente encerrar de uma maneira bacana esse entendimento da palavra, bem próximo onde foi lido, no capítulo, né, Salmos primeiro, nós vamos ler agora em Salmo de número 2, e diz assim o primeiro verso, né? Porque se amotinam as nações, diz assim a palavra do Senhor, porque se amotinam as nações e os povos, imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho. Eu hoje te gerei. Amém? Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com a sua vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos instruir, juízes da terra. Serve ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que, se não ir, e pereçais no caminho. Quando em breve se inflamar a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Amém? Aqui nós entendemos que vale a pena confiar no Senhor. Aqui de uma maneira profética, nós entendemos que aqui fala beijar o filho. De uma maneira profética, na época de Davi, já falando acerca do filho do Deus vivo. Aqui nós vemos que esse beijo, né, muitas das vezes é a comunhão. Temos que ter a comunhão com o filho. Aqui fala sobre reis. Hoje nós não temos reis governando um país. Mesmo o Japão, que já teve um exemplo de quase que um rei, um imperador, né, é como se fosse um rei. Ainda temos imperador aqui, só que ele é simbólico. Hoje ele pode mandar, e por respeito, o ministro ele acata, por respeito, mas não por obrigação. Mas agora nós entendemos em outra maneira. Deus olha você como o rei do teu lar, é o sacerdote da casa. O Kyoshi como o rei do lar dele, é o sacerdote da casa. Só que não se preocupa não, tá, Ana? Você também é a rainha lá. Sim. Aí fica tudo igual, né? No fim da história, quem Quem manda mesmo é o Mike. não adianta. Não. Agora, entendam bem,
palavra do Senhor diz assim também, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém? Que essa palavra ache morada no teu coração, né? Assim como Davi foi abençoado no momento da sua adversidade. Do capítulo 1, né, até o capítulo 15, nós começamos a entender que foi um momento de muita aflição que Davi passou. Mas no meio da aflição, ele ali, vivenciando tudo aquilo que passou, deixou por escrito as suas lutas, mas também ele deixou escrito as suas vitórias, que depois do capítulo 15 em diante, começamos a ver vitórias. E muitas das vezes ele ali agora lutando, mas não agora num cenário de ter que fugir, mas agora num cenário de vitória. Agora num cenário em que a história sobre o rei Davi muda, onde ele, até montado num cavalo guerreando, ele salmodia, ou seja, é como se fosse uma poesia cantada. Nós entendemos tudo como uma simples leitura, que ele falou, alguém escreveu, mas na verdade não, ele cantava, ele era artista. Ele gostava, era como o Rodrigo, já pega o violão e toca alguma coisa, né? Ele era um artista como o Rodrigo é. E no meio daquele momento de descontração, lutando uma batalha, olha que descontração bacana. Já pensou um momento desse, uma batalha? Descontração aonde, né, gente? É a mesma coisa, nós estamos descontraídos, está chegando o Taifu, estamos todo mundo descontraído. Mas lembre-se, o Senhor toca o meu coração e dizer a cada um de vocês, lembre-se disso. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém? Nada, nem recurso, nada vai te faltar, Rodrigo. Os seus sonhos, igreja, vão acontecer. Basta a gente lançar o nosso pão sobre as águas, para que o nosso sonho seja inserido aos sonhos de Deus. A Bíblia diz que depois de muito dia, nós o acharíamos o pão de volta. Quando você joga um pão no rio, tenta te imaginar agora na beira de um rio, amém? Joga o pão no rio. Não é um rio de água parada, aí também não vale, né, gente? Mas joga o pão num rio. Um rio que tem movimento na água. O que vai acontecer com esse pão? Ele vai embora. Já brincaram naquele dia de chuva? Você pegar a folhinha e falar que é barquinho, pega um primo doido da cabeça que nem nós também, fala, vamos ver quem chega primeiro, a disputa de 2 folhinhas. Acho que até as meninas fazem isso, né? Assim, a mulher ganhou. Então chega aqueles primos ruins, né? Fala assim, eu vou fundar o seu barquinho já a pedra. Mas imagina você jogando o pão sobre as águas, o seu pão vai embora. Então na realidade humana, nunca mais você vai ver o seu pão. Aquele pão, se era o último que ele vai dar tchau para você, tchau! E você não vai ver mais aquele pão. E dificilmente, se vai sobrar um pedaço, só você comer o peixe e comeu ele. Porque já viu o que acontece quando tem peixe no rio, você joga o pão, né? Se for então carpa, meu Deus do céu, nunca vi um bichinho para gostar de pão com aqueles bichos. Aí você veja, a palavra de Deus diz que lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o achará. De uma maneira espiritual, é assim que funciona. Lança a tua ansiedade no Senhor, o teu sonho, ele vai se realizar. Espera no Senhor, vai dar certo. Amém? Dessa vez não vai quebrar mais nenhuma janela, não. Dessa vez, sabe, esse furacão, ele vai vir sim. Vocês sabem que sempre que dá um furacão, como foi o que passou, deu um estrago muito violento. Aí na sequência deu um terremoto muito forte em Hokkaido. Já mexeu com a economia japonesa. Se der esse furacão no nível que estão falando, muita coisa vai começar a mexer na nação. Mas é como eu falei, na hora que a Ana chegou, quem está em Cristo não tem crise. Amém? Nós vivemos a crise de 2007, no começo dela, todo mundo falava em crise do lado de fora da igreja. Quem estava na igreja, só glória. Eu e a Jaque não ficamos desempregados. Vocês estavam aqui? Vocês estavam aqui? Estava andando de carrão, apartamento. E eu sustento ali, graças Não a perderam Deus. emprego. Não. Por isso, olha, Desculpa, a minha empresa teve até demissão, mas assim, na sequência eu já arrumei outro emprego, assim, não ficamos
Diminuiu a quantidade de horas extras por dia, mas assim, Mas Deus supriu. Deus supriu. Não tive que desfazer nada do que tinha conquistado. Enfim, quando nós fomos para o Brasil em 2010, onde todo mundo falava, na época, o governo estava, a crise foi tão forte que o governo estava pagando 300 mil, 350 mil, estava dando 350 mil para cada brasileiro para ir. Só que com isso era um combinado que durante um tempo ou nem 5 anos. Não poderia voltar, né? poderia voltar. Nós conseguimos ir para o Brasil por opção. Não pegar ajuda, não. Não precisei. Seus pais também, né? Vocês também, né? A gente foi por opção, porque eu tinha Foram embora também. algo de Deus para mim lá também, e foi muito bênção, enfim. Mas Deus cuidou mesmo. Nós somos parte dessa promessa. Deus cuidou da gente na crise, superamos, né? E fomos lá, fomos trabalhando. Então, assim, a gente saiu daqui trabalhando. É que ficou desempregado e foi. Não, deixamos. Avisei que ia estar deixando o trabalho, a Jaque também, enfim, tudo bonitinho. Isso é muito bacana, né? A gente começa a ver que, olha, em 2 regiões diferentes, 3, né? Em 3 regiões diferentes. Você estava em Amanash, né? Você estava em Deus Gui, cuidou, né? e nós estávamos em Guma. 3 estados diferentes. E o longo Mas estava pegando, o bicho estava pegando. Estava muita gente. Sim, na cidade nós tivemos contato com muita gente, eu conheci muita gente, inclusive até o cônsul do consulado do Japão em São Paulo, nós tivemos uma grande amizade, porque na época ele não estava em São Paulo, ele cuidava, ele era o responsável das imigração aqui, né? E aí ele chegou e falou assim, olha, a gente já marcou com uma rede de TV, nós estávamos junto com outros irmãos de outras igrejas, o pastor Milton Santos, que é um grande homem de Deus também, se prontificou em ajudar, né? E a gente conseguia elaborar ali cuidados para muita gente. A igreja, quando não tinha culto, a gente separava roupas de doação, alimento, e nós suprimos muita gente que estava precisando, pessoas que chegavam em desespero. Na época também foi uma época difícil que, assim, só dando uma pincelada num testemunho, nós conhecemos uma família, uma hora dessa até a gente mostra para vocês o jeito que essa família está, uma família está bem estruturada, talvez para quem conheça hoje, fala assim, nossa, esse irmão é meio fedido, né? Cheira um sovaco muito forte, essa irmã não seguia mais gente, se vocês conhecessem eles. Quando a gente começou a trabalhar na vida deles, gente, eles estavam pior que mendigo. A casa deles tinha um cheiro tão forte de urina, que parecia, sabe, urina de morcego, aquela amoníaco, muito forte, não dava para entrar direito naquela casa. Eles tinham 2 crianças hospitalizadas, uma com problema de demência, outra com câncer, câncer no sangue, leucemia. Era leucemia, né, amor? Ela tá ouvindo, ela tá tentando. Ela estava com leucemia, essa menina. E nós cuidamos dos pais, e a mãe, ela era daquela que fala assim, pastor, tem comida para dar para a gente hoje? Se tem, nós vamos na igreja. Mas eu preciso ver. Ah, já que o senhor vai ver, tá bom então, vai ver. Pá, e bateu o telefone. Nossa. Assim, Jesus, assim, Senhor, elas não querem o Deus que nos abençoe. Ela quer somente a bênção que Deus pode dar. Então, a gente começou também a aprender nesse momento tão difícil que o Japão passou, sabe, Ana? E essa família, ela começou a ser moldada. Eu e minha esposa, a gente entrou dentro de uma vaga que nós tínhamos nova. Novinha, tinha aquele cheiro de borracha nova, sabe, de carro novo. Eu assim, meu Deus do céu. E, né, amor? E a criança, uma das crianças, a gente sabia que ela tinha problema mental. E onde ela ia, ela fazia xixi. Ela fazia cocô, assim, a gente tá conversando aqui, ela baixava a calça e fazia cocô aqui. E era assim na igreja, e o pai já estava com a mente tão assim atribulada, de tanta miséria que eles viviam, ele Era peruano. normal para ele. E ela brasileira, só que ele separado de um casamento que ele tinha visto pela mulher peruana dele, e ela tinha visto pelo
o marido que era o descendente. Então ficou os dois não descendentes, formaram uma família no meio do mundo. Virou um caos que eles não tinham visto, estavam ilegais. E ela grávida, quase para dar luz também. E a gente falava, pega uma bacia de água quente, põe no carro aí, vamos embora. E nenhum hospital aceitava essa mulher, porque era ilegal. E é um problema para cá, um problema para cá, só estou dando uma pincelada, no meio dessa época de crise praticamente. E hoje, gente, quando a gente permite Deus fazer morada, no momento mais difícil que você venha viver, hoje quem conheceu essas pessoas lá atrás, naquela época, uma vida toda estrupiada. Como eu falei, a neném ela fez cocô na igreja e o pai pegou a neném, em vez de levar para o banheiro para tentar arrumar a menina, levou para a pia da cozinha para lavar o bumbum da criança. A pastora sai correndo, mas não, aqui, irmão, aqui, traz para cá, traz para cá. Imagina, a cabeça já está com a mente totalmente cauterizada de tanta desgraça que aquelas vidas passaram. Faço muito. Por isso, mais uma vez, eu friso aquilo, né? Lançai teu pão sobre as águas. E depois de muito dia o acharás. Mas não é mais o teu pão, agora é o pão do Senhor. Porque hoje, quando nós achamos que hoje, a cada dia que a gente tem um encontro com essas famílias, a cada dia mais sempre tem uma novidade abençoada de Deus. Hoje ele é o obreiro da igreja. A mulher está com uma vida totalmente transformada. Né? Tem visto, a filha com glicemia foi curada, né? Então, assim, todos estão bem. Deus transformou, né? Hoje, assim, é uma família que precisa ainda Sim. ser trabalhada, quem conhece hoje, mas quem pegou lá atrás, sabe? Vê quão grande coisa Deus Um fez. endemoniado de gadareno, né? Sim, exatamente. porque eu lembro que quando nós chegamos, porque ela ligou e falou assim, eu queria ir para a igreja, vocês são pastores? Eu falei, somos. Vocês vêm nos buscar domingo? Foi a primeira vez que nós encontramos eles, né? Falei, amém, a gente tá indo. Eu disse, mano, passou o endereço e tal. Daí quando nós chegamos lá, as crianças fediam xixi de morcego. Era um cheiro muito forte, todo assim descabelado, sujo, sabe? A casa deles não tinha luz, a luz estava cortada, né? Casa toda suja mesmo. E era o carro que a gente tinha acabado de pegar. Fazia uma semana que a gente tinha pegado o carro novinho. Aí quando eu olhei assim, falei, ai Jesus. A neném toda mijada, todo suja. Nossa, Jesus. Aí o Senhor falou, nem pense, nem ouse não deixar entrar. Eu falei, não, entra, fica à vontade, entra o carro de vocês é que mandam, né? Porque assim, muitas vezes o Senhor testa o nosso coração, né? Porque em meio à crise, como o pastor estava falando, em meio a toda a dificuldade, nós estávamos com 4 crianças pequenas, não 5, né? Nós era bebezinho, né? Tudo pequenininho, eles estavam todos com a gente. E é onde, hoje nós estávamos falando sobre isso, nós tivemos uma ministração, a água, ela não come dos seus peixes. Ela serve, ela produz peixe, né? A árvore produz o fruto para que outros comam, né? O sol não se aquece sozinho, ele aquece. Então nós nascemos para servir. Então muitas vezes o Senhor vai colocar, Jaque, você vai servir? Em meio às dificuldades, em meio ao caos, o que você vai fazer? Quando nós amamos ao Senhor, nós falamos, não, nós vamos servir. E nós servimos essa família, né? E no dia que a menina fez cocô na igreja, o nosso filho, o Júnior, ele era bem discreto. Ele, ai, que fedor, mãe! Nossa, eu tô aguentando isso aqui, mãe, que fedor! Aí já aquela agitação. No inverno, a igreja toda com a janela fechada, o ar-condicionado espalhando o cheiro. Aí liga o ventilador, né? E o pastor continuou pregando. Foi muito lindo isso, porque assim, a gente foi o mover de Deus. Eu tinha conhecido um rapaz. Não falar nada parecido. Eu tinha acabado. Na igreja, nunca ouvi falar Eu tinha acabado de conhecer um rapaz numa fábrica e eu convidei ele para ir para igreja. Ele falou para mim assim, eu não gosto de igreja. Porque para mim crente é tudo hipócrita, tudo não presta. Eu falei, vamos no culto, né? Eu só estou te convidando para um culto. Se você não gostar, você nem precisa ir mais. Aí você só vamos um dia comigo. Ele falou, tá bom, eu vou domingo. Foi ele, a irmã e o namorado, que foi que o pastor depois pregou, batizou ele no gelo, né? E foi os 3. Só que eu tava preocupada com aquele jovem, que ele falou, né? Vocês não prestam, vocês, né, são tudo bando de hipócrita, o que eu vou fazer no meio de vocês? Ele falou bem na minha cara. Vocês são crentes, vocês não prestam, né? Eu falei, não tô te chamando pra ser crente, vamos na igreja, assistir um culto, né?
você não gostar, você fala pra mim, não gostei, não quero mais saber, não falo mais sobre isso. Eu falei, tá bom, eu não falo mais. Aí eu intercedendo, o Senhor guarda ele. Daqui a pouco aquela menina faz cocô no meio do culto. O culto vira um reboliço e ele vai, não se cague, cagou-se tudo! Grita assim no meio do culto. E o pastor, peruano. E aí o pastor pregando, não parava de pregar. As crianças, que fedor, mãe! Nossa, abre essa janela, sabe? E aí ele foi para limpar na cozinha, e eu fui lá, limpei, trouxe para o banheiro, limpei aquela criança, era uma criança grande, tamanho do Daniel, não era um bebezinho. É uma criança grande. O tamanho do Daniel? Mais ou menos. Tinha problema na cabeça. Então ela é uma menina grande, né? Então, assim, o cheiro é muito mais forte do que um bebê, né? Sim. E a igreja era pequena, quase fosse esse tamanho daqui da cozinha, né? Não era uma igreja grande. Então o cheiro fica muito forte, né? E na hora que aconteceu isso, quem me veio na mente? Esse jovem. Falei, Jesus, ele nunca mais vai entrar na igreja. Tem misericórdia. Não, e ele era outra pessoa. Outra pessoa que eu tinha levado para nada a ver. E ele foi para visitar justo naquele dia. Justo naquele dia. E eu falei, Jesus, ele nunca mais vai vir na igreja. Já falou que eu não presto nada, eu ia falar, ele que é uma bagunça isso aqui, né? Falei, Senhor, tem misericórdia. Aí fui no banheiro, peguei o pai, falei, deixa que eu limpo, pai, vai assistir o culto, né? Deixa ela aqui comigo, eu cuido dela aqui. Vai, aí minha filha estava comigo, a Débora, tinha uns 12 aninhos. Aí a gente cuidou da menina, limpamos ela, tudo. Aí o pastor continuou pregando. Eu fiquei admirada dele não parar a pregação. Ele continuou pregando, ministrando, depois já entrou um louvor, todo mundo louvando ali. Você vê a grandeza que Deus faz. Quando acabou o culto, o pastor fez um perrão, ele estava corajoso, né? Eu já ia falar, a gente está encerrado, Deus abençoe a todos. Vamos embora para casa que já deu hoje. Morar na calçada. O pastor não, o pastor ainda no final fez o apelo. Tem alguém aqui que gostaria de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Aquele já falou, eu quero. Eu nunca vi algo assim. Eu achei que vocês, cristãos, não prestavam para nós, só queria dinheiro. Mas quando essa criança fez isso aqui, eu pude ver o amor de Deus sobre a vida de vocês. Então eu gostaria de conhecer esse Deus. Foi muito lindo, sabe? A tia me passou a ser a do louvor, né? O Júlio hoje é um obreiro, os dois casaram, né? Ele é um obreiro lá em Guma, né? Sim, tá gelado, tá no inverno. Só no Rio, que a gente não tinha na igreja, né? Porque quando você Tá tem... ligando? Ah, não. Aí, assim, foi muito lindo, assim, o que Deus fez, sabe? Assim, esse jovem, né? Deus restaurou a vida dele, a irmã dele hoje é uma obreira. Então, assim, a gente não entende. Muitas vezes a gente queria que as coisas acontecessem de uma forma correta. A gente, ser humano, a gente tem que lembrar que o Jesus, ele vem para quebrar os protocolos. Eu mesmo estava ali fritando, falei, nossa, Senhor, eu não devia estar aqui, tinha que estar no culto, né? Você começa a colocar aquele peso, né? Se você, né? Eu estou fritando aqui e eu devia estar lá, né? E o Senhor falou assim, você está servindo os meus pequenos. Quem faz para eles, faz para mim. Então, é uma extensão do culto. E muitas vezes a gente quer colocar esse peso. Tem que ser assim, tem que ser assado. E não tem que ser assim. Tem que ser da maneira que Deus quer. E a partir do momento que a gente coloca em adorá-lo e em servir, é Ele que manda nesse momento todo. Amém. Não somos nós, né? Então, assim, amém, que a gente aprenda com Jesus. Não pode tocar no morto. Quem falou que não pode? Eu toco, o amor. Tu levanta, ressuscita. Não pode tocar na mulher que tem fluxo de sangue. Ela toca em mim e eu não fico impuro. Então, a gente vê que Jesus, ele quebra os protocolos e nos ensina isso. Amém? Que o amor de Cristo possa vir e a gente possa fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus manda, né? Eu estava lá limpando a menina, sem saber que o Espírito estava trabalhando, né? Achando que já tinha acabado com tudo, né? Acabou. Agora esse menino não aparece mais, né? Uma coisa importante que acontece é que, às vezes, a gente, naturalmente, por a gente ser humano, a gente se admira com grandezas, né? Com quantidade. E o nosso Deus não é um Deus vaidoso nesse sentido de quantidade, né? Então, por exemplo, não é que ele não opere em igrejas grandes ou em lugares maiores, mas, por exemplo, uma célula igual aqui, um culto simples. Você sente um pouco mais. E você, no trabalho, se conseguir fazer com que uma alma se achegue, já valeu muito. Então, por exemplo, aí você fala assim, mas converteu só uma alma, converteu só aquele rapaz,
Mas se de repente daquele rapaz ele chegar no entendimento e ele conseguir chegar e mover mais pessoas, que trabalho lindo, né? É o que você está falando, que nem o Júlio hoje, ele é um obreiro, ele é ganhador de alma. O meu É um avô, evangelista. o meu avô, pai da minha mãe, no interior de Minas, há muitas décadas atrás, se converteu e era um Zé Ninguém. Depois com 11 filhos, aí hoje os 11 filhos na igreja, e depois, enfim. Então, através de uma pessoa que chegou, teve entendimento, foi indo. Então, assim, o que eu sinto de falar para vocês, assim, não se impressione, não fique preocupado com quantidade, né? Às vezes de uma pessoa, o irmão que está sentadinho aqui, acontece alguma coisa, né? Vem um entendimento, acontece alguma coisa, e lá na frente ele está falando para 50 pessoas, para 100 pessoas, ele consegue, Amém. enfim. Amém. Então, assim, o nosso Deus, ele age no pessoal, no individual de cada um, Sim, né? é verdade. Ele não trata a gente como baseada, né? De falar assim, eu vou falar com um lote de pessoas, de 100 pessoas, mas não. No individual, tanto que ele fala com centenas de pessoas num culto, em milhares, mas num culto que tem 3 pessoas, tem 4 pessoas, ele trabalha fala. também. Então, assim, Você fala com qualidade. ele tá falando com o pastor isso, Jorge. Deus não vê quantidade, sim qualidade, né? Então, assim, Deus abençoe. Aquele que adora em espírito e em verdade, né? E eu aprendi a louvar a Deus assim, em todos os cantos, todos os lugares, sabe? Sozinha, em multidão, com poucos, né? Mas antigamente eu me preocupava bastante, sabe? E hoje assim a gente percebe que não é isso, né? O importante é o Senhor, né? Irmãos, eu creio que hoje todos tiveram uma oportunidade de lançar os seus pães sobre a água. Amém. Isso também nos faz lembrar que é um compromisso nosso lançar o pão sobre as águas. Muitas das vezes o pão que eu lanço é a palavra de Deus. Ele diz, pregar em tempo e fora de tempo. E muitas das vezes a gente não entende o amanhã. Sabe, eu não critico, mas muitas das vezes assim, não que eu critique as pessoas, mas eu conheço ministérios que às vezes falam assim, olha, Deus faz desviar, nós estamos até conversando sobre isso, Deus faz desviar o furacão daqui. Aí ele foi para os Estados Unidos, glória a Deus. Ele não Quantas passou aqui, pessoas né? morreram lá? Isso, sabe, a nossa fé cristã, às vezes ela torna-se medíocre. Agora quando a gente começa, exatamente, porque quando a gente pega, então, faz do entendimento racional e justo, porque hoje, o que a gente podia pedir a Deus na oração? Senhor, faz com que esse vento pare. Que ele vá para o espaço, que ele morra no mar, mas não chegue a lugar algum, não vira ninguém. Em nome de Jesus, né? Que isso venha a ser. Que esse furacão chega aqui só um ventinho. Quando a gente olha na palavra, por exemplo, Então, Daniel, ele, pelas 2 vezes, ele foi salvo, não da fornalha, mas na fornalha. Tem total diferença. Ele foi salvo não da cova de leões, ele foi salvo na cova de leões. Faz toda a diferença. Totalmente, nossa. Faz toda a diferença. Então o nosso Deus, ele cuida da gente. Seria muito fácil, né, se falasse, mas ele cuida dos seus no acontecimento, no acontecido, no meio ali, né? No meio da tempestade, né? No meio da dificuldade, né? No meio do fogo, no meio do leão, né? É isso mesmo. vamos orar então, agradecer a Deus por esse período, né, gostoso que tivemos. Ainda até antes do encerramento, se o Rodrigo puder louvar mais um, né? Vamos dizer, quando o povo no mundo falava, né, aquela saideira. Mas, né, agora com esse momento de louvor, eu gostaria de convidar cada um de vocês a abrir seu coração para que esse encontro tenha sido, né, realmente um encontro com Deus, né, um encontro com Deus na qual vai te fortalecer amanhã, seja o vento que for lá fora, igreja. Entenda, hoje o Rodrigo ele mencionou sobre Daniel na cova dos leões, né? Ele na verdade não sabia o que ia ser dele. Você acha que ele não entrou com medo?
Ele tinha seus medos, mas no fim a intimidade com Deus falou mais alto. Eu creio assim pela fé, ele ajeitou o leãozinho. Vem mais pra cá, Leão. Isso. Peraí, deixa eu ver se tá bom. Eu vou deitar aqui, deitou num como travesseiro, já puxou o outro como cobertor e ficou ali. No outro dia o rei aparece lá e o que ele faz? Daniel, se por acaso estiver vivo aí, faz um barulho na nossa língua de hoje. Se estiver aí, meu filho, se estiver bem, fala alguma coisa aí. Aí ele responde na maneira antiga, né? Ele falou assim, né? Ó rei, né? Vive, ó rei, né? Pois o Senhor teve, né, compaixão de mim. Mas não falar nos dias de hoje. Ô rei, não se preocupa não. Deus está no controle. Aleluia. Aí chega ali um momento depois, né? Que depois desse ato, a gente vê que agora o rei, já quase convertido, né? Ainda foi colocado na parede. Fala assim, o senhor não falou que o senhor ia matar quem não dobrasse o joelho para te adorar? Lembra dessa passagem, né? Aí eles falam assim, realmente eu não posso fazer nada. Põe eles na fornalha. E realmente no meio daquela situação, a igreja, era tremendo, porque aqueles jovens tinham um sonho. Deixa ele retirar. Você entrava sorrindo numa fornalha? Difícil, né? O que te vem na hora se você tentar se imaginar? Senhor, eu tô me jogando na fornalha, vai ficar a Ana que o Senhor me deu, vai ficar o Mike. Todos nós temos sonhos, igreja. Então deixa essa intimidade agora fluir nesse encontro com Deus. Amanhã nós vamos entender quão grande é o Senhor em nossas vidas, amém? Aleluia. O Senhor vai operar milagre em nosso meio. Aleluia. E não só aqui entre nós desviar para pegar o vizinho. E com certeza Ele vai desviar esse vento, né? Ele vai nos proteger. Se o vento não tiver por onde desviar, entenda, Ele cuida de nós.